Graças ao Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, por gentileza, vamos nos colocar em pé e abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37. Nós vamos ler o Salmo 37, versículo 3 até o 6. Eu observo que nesta noite, desde a primeira canção que o Ministério de Louvor apresentou ao Senhor, eu vejo uma sintonia, sabe, um alinhamento muito grande com esta palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Diz assim: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol ao meio-dia, ou do meio-dia. Amém? Oremos ao Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que já recebemos de Ti nesta noite, pois o Senhor tem falado conosco através destas canções. O Senhor tem ministrado ao coração da Tua igreja nesta noite, e nós Te louvamos por todas estas coisas. E quero também pedir neste momento, Senhor, debaixo da Tua graça, a direção do Teu Espírito Santo acerca da palavra que estarei meditando, compartilhando com a Tua igreja. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, que nós sejamos ministrados pelo Senhor, e que esta palavra, Senhor, possa nos edificar, nos orientar, Senhor, nos consolar, nos avivar na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podemos assentar, queridos. Meus amados, este Salmo 37, segundo alguns comentaristas, ele pode ser classificado tanto como o Salmo, uma canção de adoração a Deus, como também um poema de meditação acerca daquilo que o salmista descreve com suas palavras. Vejam que quando Davi escreveu o Salmo 37, ele já estava velho, já estava com a idade bastante avançada. E Davi foi um homem que andou com Deus, um homem que em sua caminhada teve muitas falhas, mas se reergueu através do arrependimento. E nesse salmo, Davi está falando um pouco sobre a sua experiência de vida, ao observar o comportamento dos ímpios, das pessoas más, em relação aos justos, às pessoas boas. E ele vai dizer o seguinte, que a princípio, as pessoas más, elas parecem vitoriosas enquanto os justos sofrem. Se olha, o Davi olhando assim o cenário, e ele percebe que os ímpios estavam prosperando e os justos estavam sofrendo. Porém, ele faz uma observação importante, que no final de suas vidas ocorre o contrário, porque aqueles que são maus, que permanecem na maldade, que praticam a injustiça, eles são destruídos. Enquanto os bons, que ao longo de suas vidas passaram pelo sofrimento, são abençoados por Deus, por causa da sua obediência e confiança ao Senhor. Mas vejam bem, nesta noite eu não quero falar sobre os justos e os injustos. Eu quero, na verdade, tomar base nesses versículos que nós lemos, para falar um pouco sobre a importância de aprendermos
a confiar em Deus, mesmo que a gente esteja vivendo em um mundo cheio de maldades. Nós estamos começando o ano, e como todo ano na vida de muitas pessoas, eles se assentam e fazem muitos planos, sonham com coisas que desejam alcançar. Talvez algum de vocês aqui tenha feito isso, ou pretende fazê-lo ao longo desta semana. Isso é normal das pessoas planejar, sonhar, faz parte da nossa existência. Aliás, desde que nós nascemos, nós estamos sempre planejando e sonhando, né? O bebê que sonha com a mãe que lhe traz a mamadeira, ou o bebê que planeja chorar quando a mãe entra no quarto para receber o mamar. Tudo isso faz parte da nossa existência. Nós planejamos e sonhamos desde o nascimento. E os projetos ou os planos que nós temos, muitas vezes incluem a vida pessoal. Às vezes influi a vida familiar, sabe, casamento, namoro. Tem alguns jovens aqui que são namorados. Quem sabe vocês estão pensando neste ano de 2022, fazendo um planejamento. Faz parte. Você sonhar, você idealizar, você imaginar isso. Acerca do trabalho, uma mudança de emprego, ou um início, né, de um trabalho, estudos, finanças, na espiritualidade, né? A gente começa o ano com, desculpe aqui a expressão, mas com o pé direito, dizendo para Deus: Senhor, este ano eu vou ser diferente, eu vou me entregar totalmente ao Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Isso está relacionado com a espiritualidade. Então vejam que nesses versos que nós lemos aqui, o salmista vai mostrar, e nós vamos ver isso, que embora as pessoas planejam e sonham, eu tenho também uma informação não muito legal para essas pessoas, porque nem todos os seus planos serão alcançados, e por muitas razões. Mas a razão que eu quero destacar na noite de hoje é porque muitas pessoas planejam já pensando na impossibilidade de alcançar aquilo que planejam. Ou seja, a pessoa, ela sonha, ela deseja, mas ela mesma ela já cria, né, um bloqueio mental, né, ou vamos dizer assim, uma mentalidade de fracasso, de descrença de que aquilo que ela está planejando, sonhando, idealizando vai dar certo. E aí muitas vezes a pessoa não consegue alcançar. Porém o salmista, nestes versos, ele está convidando as pessoas, e esta palavra se aplica a cada um de nós, um convite para que você aprenda a confiar em Deus, submeter os seus planos, submeter os seus sonhos, os desejos que estão no seu coração ao Senhor, confiar em Deus que apesar da impossibilidade gerada na sua própria mente, ou às vezes da descrença das pessoas que estão ao seu redor, que vão dizer que você não tem capacidade, às vezes pessoas que vão te provocar no sentido, sabe, de até mesmo tecer críticas destrutivas, tentar pontuar suas falhas no sentido de enfraquecê-la ou de enfraquecê-lo. Mas o salmista nos ensina aqui o seguinte, que se a tua vida, eu quero que você preste muita atenção nisto, se a tua vida estiver nas mãos de Deus, se os teus planos estiverem alinhados à vontade de Deus, versículo 6, tão certo como o sol que brilha ao meio-dia, você vai ter êxito, você vai ser abençoada, abençoado, teus planos darão certo e você vai brilhar como o sol. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí. Se a palavra é para você, receba. Contra tudo e todos, confiando no Senhor e entregando a tua vida nas mãos do Senhor, tudo vai dar certo. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa.
quando nós colocamos os nossos planos na mão de Deus, ou nas mãos de Deus, não significa também que as coisas vão acontecer assim miraculosamente. Sabe, como eu coloquei na mão de Deus e aí Deus ele vai fazer tudo por mim e eu vou ficar esperando a hora de desfrutar da bênção. Não é assim que funciona. Você precisa também se esforçar. A tua parte é aprender a confiar em Deus, agir, ou seja, se movimentar. E este ano é um ano de avivamento. Então o avivamento não só no que diz respeito às coisas espirituais, mas à nossa vida como um todo. Então você precisa agir, se movimentar, dar um passo de cada vez. Não importa o tempo que você vai investir em cada passo que você tenha que dar, mas o que você não pode é ficar parado, parada, porque enquanto você confia no Senhor e avança, ainda que lentamente, você está se apropriando, você está tomando posse das promessas de Deus sobre a sua vida. Eu estava pensando nesta palavra e me veio à mente a imagem de um alpinista. Eu não sei se você já teve essa curiosidade de assistir algum vídeo ou de ver alguém, um alpinista, alguém escalando um monte. Como é que ele faz? Ele dá uns passinhos para trás e aí ele acelera e vem correndo e tal e sobe numa velocidade ímpar. É assim que funciona? Como é que ele faz? Ele olha, ele se prepara, ele traz um monte de ferramentas, e aí ele vai vagarosamente. Cada movimento é estudado, cada movimento é bem preparado. Aos poucos ele vai se movimentando com muita calma e com segurança naquilo que está fazendo, até ele chegar ao topo. O que a palavra está nos ensinando nesta noite é que você precisa aprender a confiar em Deus, você precisa se movimentar, mas entenda isso, que a realização dos teus planos, dos desejos do teu coração, serão bem-sucedidos se você entender que o sucesso, chegar lá no topo, é a somatória de pequenas ações, de pequenos movimentos que você vai dando no dia a dia pela fé. Por isso que é importante confiar no Senhor. E por isso que é importante envolver Deus em tudo que você faz na sua vida, até nos mínimos detalhes. Porque às vezes nós lembramos de ir a Deus, de orar a Deus, de pedir a Deus ajuda, quando se trata de algum projeto grande, de algum sonho muito grande. Mas nós esquecemos dos pequenos detalhes, e o perigo mora nos pequenos detalhes. Então nós precisamos aprender a confiar cada passo ao Senhor. Versículo 3. Confia em Deus o Senhor, faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Confiar ou confiança para o crente significa ter a certeza de que Deus, ele é eficaz, de que Deus é poderoso na sua vida em qualquer circunstância. Ou seja, você ter a certeza que quando você estiver cansado na caminhada, você poderá descansar seguro, porque Deus estará contigo para te ajudar, para te proteger e guiar você no caminho certo. Confiança para o crente é você ter paz quando a tempestade agita as ondas ao seu redor. E esta confiança que nós devemos ter no Senhor, como diz o salmista, confie no Senhor, ela vai resultar do quê? Numa fé fortalecida, numa fé de resultados. Porque quando nós confiamos no Senhor, os resultados começam a acontecer. Vamos ver algumas passagens da Bíblia que falam sobre confiança. Provérbios capítulo 3, versículo 26. Quando nós aprendemos a confiar no Senhor, Deus garante o livramento. Olha o que o
o escritor de Provérbios capítulo 3, 26 diz: o Senhor lhe dará segurança e nunca deixará você cair em armadilha. Se você confiar os pequenos detalhes da tua vida ao Senhor, a presença dele o tempo todo vai estar te conduzindo em segurança, e sempre que houver algum perigo no caminho, Deus vai te mostrar para que você não caia em armadilha. Segundo, a verdadeira confiança em Deus, ela não depende de rituais. Gente, é muito importante isso que eu vou falar para vocês. Porque todo ano, quando começa o ano, muitos lugares, ou vamos dizer assim, comunidades, eles fazem aquelas campanhas de 12 dias para 12 meses de vitória. Tem outros que fazem a virada do ano de joelho, que é para entrar na presença de Deus. Tem crente que passa o ano vestido de branco para ter sorte. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa nada disso. Porque se você confia no Senhor, a tua vida não depende dessas coisas. Então você não precisa ficar se autopenitenciando, sacrilejando, pagando penitências à toa. Você não precisa, você só precisa confiar no Senhor. É o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Ele fala assim: nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito, nos alegramos na vida que temos em união com Cristo, e em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, que não vão levar a nada. Então alguém chega para o pastor e diz assim: pastor, vai ter o culto da virada? Não, irmão, passa o ano com a sua família, vai curtir um pouco com a família, vai se alegrar com seus parentes, mas pastor, tem que passar o ano na igreja. Passar o ano na igreja não muda nada na tua vida. O que muda é a tua confiança em Deus. Se você confiar a tua vida a Deus todos os dias, todos os momentos, então olha o que Paulo está dizendo aqui aos Filipenses: por meio do Espírito nós nos alegramos nesta vida que temos de união com o Cristo. E é isso que traz vitória e traz resultados para o crente. A confiança em Deus nos fortalece. Quando nós confiamos em Deus, Filipenses 4,13, Paulo fala assim: com a força que Cristo nos dá, eu posso enfrentar qualquer situação. A confiança, ela nos aproxima da graça de Deus. Esta parte é muito importante, porque quando você confia em Deus, olha só, você se aproxima da graça de Deus. E quando você se aproxima da graça de Deus, você recebe aquilo que precisa. Está lá em Hebreus 4,16. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ou seja, quando nós confiamos ao Senhor e nos aproximamos dele, nós passamos a desfrutar da sua graça em maior intensidade. E aí o escritor aos Hebreus diz assim: ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Irmãos, confiem no Senhor. 2022, confie no Senhor os teus planos. A confiança em Deus nos encoraja. Ainda em Hebreus capítulo 13, 6, diz assim: sejamos corajosos e afirmamos: o Senhor é quem me ajuda e não terei medo. Se o Senhor está contigo, se você submeteu os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos, se você colocou tudo nas mãos do Senhor, pode confiar, não tenha medo. Ninguém poderá te ferir se você estiver na direção certa de Deus na tua vida. A confiança nos ensina a pedir segundo a vontade de Deus, porque quando nós confiamos em Deus, nós temos intimidade com Deus, conhecemos a vontade de Deus, e aí Jesus diz lá em João 5,14, nós temos a certeza, aliás, o apóstolo João diz em 1 João 5,14, nós temos a certeza de que Ele nos ouve. A confiança, queridos, é saber que Deus está conosco em qualquer lugar.
O Senhor disse para Josué no capítulo 1, versículo 9: Eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar aonde você for. Em qualquer momento, em qualquer lugar, a presença de Deus estará com você. E a confiança em Deus, ela abre mão da razão para vivermos o sobrenatural. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Ou seja, abra mão da razão, daquilo que você acha, daquilo que você diz entender, para viver as promessas de Deus confiando no Senhor. E a confiança em Deus, por último, ela nos ensina que o nosso trabalho tem recompensa no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Tudo que você faz para o Senhor, de acordo com a vontade de Deus, Paulo diz assim: vocês sabem que todo o esforço de vocês nesse trabalho sempre traz proveito. Versículo 4. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Eu estava meditando na promessa que está contida neste versículo. E de fato é uma promessa extremamente grande. Olha só o que ele está dizendo: ele lhe dará o que o seu coração deseja. É grande ou não é, gente? É tremendo isso. O que o salmista está dizendo aqui, ele está afirmando que se nós confiarmos em Deus e nos alegrarmos no Senhor, a ponto de entregar o caminho de nossas vidas, ou seja, a direção de nossas vidas ao Senhor, aceitar a sua vontade, deixar Deus nos conduzir segundo a sua vontade, aí ele diz: nós receberemos o que o coração deseja. Mas é interessante, queridos, que quando a gente fala sobre desejos do coração, talvez se eu perguntar aqui nesta noite o que o teu coração deseja, a maioria das pessoas, geralmente, os seus desejos estão relacionados a coisas materiais. É assim ou não é? Quem aqui gostaria de, quem não tem casa, tá? De ter uma casa própria neste ano? Não levanta a mão não, irmão, eu sei que você quer. Quem gostaria de ter nesse ano um novo emprego, mas onde você é mais bem remunerado, remunerada, reconhecida, com um salário maior do que você ganha? Quem não gostaria, dos solteiros agora, eu vou para os solteiros aqui. Quem não gostaria das moças de encontrar o esposo ideal? E os meninos, os rapazes, quem não gostaria de encontrar uma esposa ideal? Quem não gostaria de ter fama, reconhecimento, sucesso nas coisas que você faz, principalmente na vida pessoal e profissional? Mas vejam bem, o salmista está dizendo que todas estas coisas são possíveis. Você pode alcançar tudo isto que o teu coração deseja, conquanto que você entregue a sua vida a Deus e se alegre em Deus. Agora, como é que nós vamos se alegrar em Deus? Primeiro, se nós fizermos aquilo que agrada ao Senhor com alegria e com confiança, aí os desejos vão estar alinhados com a vontade de Deus e vão acontecer. Quando nós, vejam bem, quando nós desfrutamos de uma boa relação de comunhão com Deus, os nossos desejos mais profundos, eles são para quem? Para Deus. Você quer essas coisas que eu falei agora há pouco para quê? Se você tem uma comunhão, uma relação de intimidade com Deus, os teus desejos mais profundos que sejam, são para Deus. Ou seja, nós queremos coisas, nós queremos casa, nós queremos carro, nós queremos emprego melhor, nós queremos finanças melhores, nós queremos esposa, esposo, mas nós queremos tudo isto para glorificar a Deus através destas coisas. Então, quando isto acontece, a promessa de Deus se cumpre em nós.
Porque o que nós recebemos glorifica a Deus. Você entendeu aí? Então dá um glória a Deus aí, se você entendeu. Aquilo que você recebe vai glorificar a Deus. E aí, só para você entender, vamos pegar uma passagem bíblica lá de Neemias, capítulo 11, capítulo 1, versículo 11. Qual era o desejo de Neemias que poderia trazer a ele felicidade em Deus? O que Neemias queria tanto, a ponto do seu coração se alegrar em Deus? Vejam bem, ele está pedindo aqui a Deus, versículo 11, ele fala assim: Deus, ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Primeiro, ele já coloca aqui que o propósito do que estão pedindo é adoração. Faze com que eu tenha sucesso hoje, que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. O que Neemias está pedindo tanto que vai alegrar o seu coração em Deus? Neemias estava pedindo que Deus lhe desse sabedoria e o abençoasse na reunião que ele teria, ou na audiência com o rei, para que ele pudesse pedir ao rei coisas que fossem importantes, que ajudassem na reconstrução da sua cidade e do bem-estar do povo. Você entendeu o que traz felicidade em Deus? Ele estava pedindo algo grande. O poder que Neemias está pedindo ao rei, a autoridade que ele está pedindo ao rei aqui, não é para obter vantagens pessoais ilícitas, mas tudo isso que ele está pedindo ao rei, a carta de autorização para entrar na cidade, os soldados para guardá-lo durante a caminhada, os bens, as riquezas, tudo o que ele pede tem um propósito, acima de tudo, beneficiar o seu povo, a sua cidade que estava destruída. A felicidade em Deus, ela é encontrada também quando você entende que para ser feliz, para ser abençoado, para ter sucesso, você não precisa se assentar à mesa dos ímpios ou com aqueles que zombam a Deus. Salmo capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que querem saber de Deus, que não se junta com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, a felicidade dessas pessoas, diz o salmista, está na lei do Senhor, e nesta lei eles meditam dia e noite. E por causa desta felicidade que eles encontram na palavra do Senhor, ele diz: estas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, dão frutos no tempo certo, as folhas não murcham, e tudo que essas pessoas fazem dá certo. A felicidade em Deus é fazer a vontade de Deus, porque você gosta e não porque é imposta. Se você é crente porque tem medo do inferno, você na verdade não é feliz. Se você é crente porque você tem medo de Deus pesar a mão, deixa eu te tranquilizar, Deus não vai pesar a mão em você por causa disso. A felicidade em Deus é fazer a vontade de Deus porque você quer e porque você gosta. E não porque alguém te impôs. Salmo 40, versículo 8. Eu tenho prazer em fazer a sua vontade. Olha o que o salmista está dizendo. Eu tenho alegria, eu me contento, eu estou fazendo porque quero, porque gosto, e não porque alguém impôs. Para o crente, esta verdadeira felicidade, ela só é encontrada em Deus, tanto que Jeremias, capítulo 15, versículo 16 e 17, ele fala assim, que achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Ele se alegrou em ler a palavra do Senhor, e aí ele diz assim, porque pelo teu nome me chamo ao Senhor Deus dos exércitos. Nunca, olha o que ele diz, me assentei no congresso dos zombadores, nem
me regozijei. Por causa da tua mão me ausentei solitário, pois me encheste de indignação. O crente que encontra a sua felicidade em Deus não tem prazer, diz aqui Jeremias, não tem prazer em estar no meio de zombadores, não tem prazer em andar no caminho da impiedade, ainda que você fique solitário, sozinho ali, mas a sua alegria é encontrada no Senhor. Por isso que Deus coloca diante de nós, irmãos, a liberdade para escolher o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho dos justos ou o caminho da impiedade. Deus, Ele é a nossa fonte de alegria. Se a pessoa decide andar pelo caminho da impiedade, ela não pode se alegrar em Deus. Se a pessoa decide andar pelo caminho do mal, ela não pode receber as bênçãos que são geradas em Deus. Vamos pensar em Deus como fonte da alegria, numa via ou numa pista de mão dupla. Deus é a fonte da alegria. Aí você confia no Senhor a tua vida. Você se entrega ao Senhor. Quando você entrega ao Senhor os teus planos, a tua vida, Deus que é a fonte da alegria, o que Ele faz? Ele derrama alegria no teu coração. E quando você recebe esta alegria, você retribui glorificando a Deus e se alegra no Senhor. Então é uma via de duas mãos. Deus manda alegria e você se alegra e retribui esta alegria com a sua adoração, com a sua confiança, com a sua obediência ao Senhor. Mas a pergunta que muitos fazem é como saber o que agrada ou o que desagrada a Deus. Vejam que a Bíblia está dizendo que Deus, Ele se alegra com a obediência. Ou seja, quando você obedece a Deus, Ele derrama alegria. E quando você recebe alegria, você retribui a alegria. Você adora, você louva o Senhor, você proclama as bênçãos do Senhor, você dá testemunho no culto de quarta-feira. Porque você recebeu e você retribui. Mas vejam bem, Deus não tem prazer na arrogância, na rebeldia. Então todas as vezes que nós nos tornamos rebeldes, todas as vezes que nós nos desviamos do centro da vontade de Deus, a alegria que desce de Deus, ela não nos encontra, porque nós estamos fora de foco. Então nós não recebemos esta alegria, e quando não recebemos esta alegria, também deixamos de desfrutar das bênçãos que vêm de Deus. Eu acho que ficou claro, né? Se precisar, a gente desenha depois no PowerPoint. Pois bem, com base nisso, anote isso que eu vou falar para você. Não é o que você faz, mas com que propósito e como você faz, que irá determinar a aprovação ou rejeição de Deus na sua vida e nos teus planos. Não é o que você faz. Tem gente que faz muita coisa, mas faz tudo errado. Tem gente que planeja muita coisa, mas planeja tudo errado. Por quê? Porque a fonte está aqui e está jorrando sobre aqueles que são obedientes. Mas de repente nós estamos fora do padrão, nós estamos fora do foco. Então nós não recebemos alegria e consequentemente não somos abençoados. Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 20 e 23, um exemplo bíblico para você entender o que eu estou falando. É com que propósito e como você faz que vai determinar a aprovação ou rejeição da parte de Deus. Olha o que Saul disse para Samuel: eu obedeci a Deus o Senhor. Tudo certo aqui, gente? Olha a declaração dele: eu obedeci a Deus o Senhor. Ele diz assim: saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag, matei todos os amalequitas, porém, aí entrou o porém, tem muita gente agindo igual Saul. Eu obedeci o Senhor, eu fiz o que ele mandou, porém, olha o que ele diz: os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Ou seja, Deus, eu resolvi mudar o teu plano, a tua vontade, eu te obedeci. Porém, ou seja, a sua razão está acima da vontade de Deus.
Ele diz assim: em vez disso, ele os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o teu Deus, Samuel. Ou seja, o sujeito, ele desobedece a Deus, ele sai da posição, ele sai do centro da vontade de Deus, e depois ainda diz assim: eu obedeci, porém, o que eu fiz é melhor do que Deus queria que eu fizesse. Tem muita gente fazendo isso. Deus traça um plano para a tua vida. Ele tem já tudo planejado direitinho como que vai ser. Como diz o salmista aqui, o caminho dos justos é um caminho de sofrimento, é um caminho de perseguição, é um caminho de provação. As adversidades vêm na vida do justo. Mas aí o sujeito que se diz justo, ele diz assim: não, eu não quero sofrer. Eu não quero passar por esse processo que Deus quer que eu passe. Eu vou facilitar as coisas, eu vou fazer do meu jeito. Mas no final eu vou dar para Deus. Porque foi o que Saul fez aqui. Ao invés de ele matar os gados que eram dos amalequitas, ele traz e fala assim: não, Deus, para que destruir os boi tão gordinho, tão bonitinho? Eu vou dar tudo para o Senhor. Olha o que Samuel falou para ele: Saul, me responda uma coisa. O que é que Deus prefere? Obediência ou sacrifício? O que você acha? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifício, ainda que sejam as melhores ovelhas? Ou seja, não é o que você faz. Porque você pode estar fazendo o melhor, mas de repente o teu melhor não está agradando a Deus. Porque você não está fazendo do jeito que Deus quer, com o propósito que Deus quer, de acordo com a vontade que Deus quer. Ele diz assim: a revolta ou a desobediência contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. O orgulho, ou seja, achar que o teu jeito é melhor, é pecado, e como pecado é idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu volto à recomendação do salmista: confie no Senhor. Deleita nele, alegra, que a tua felicidade esteja em fazer do jeito de Deus. Não há problema nenhum de nós manifestarmos as nossas inquietudes, de apresentar a Deus as nossas necessidades, desejos, sejam quais forem, mesmo aqueles que não estão alinhados à sua vontade. Não tem problema você falar com Deus e dizer: Senhor, eu queria tal coisa. Mas o que você precisa entender é que o que deve prevalecer é a vontade soberana de Deus sobre a sua vida. E a fé, a confiança em Deus vai nos ensinar o seguinte: que se Deus não deu aquilo que você pediu, é porque Ele tem algo melhor preparado para você no tempo dEle. Lucas capítulo 12, 30, 31 e 34. Deus sabe que vocês precisam de tudo isso, mas ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e então Deus dará as coisas que vocês precisam. Pois aonde estiver as suas riquezas, aquilo que você deseja, que você acha que é precioso, ali estará o teu coração. Versículo 5. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Novamente o salmista está convidando aqui as pessoas a confiar em Deus, acreditar na direção de Deus. Ou seja, o que o salmista está dizendo aqui, que você deve acreditar que Deus tem o controle da sua vida. Agora eu pergunto para vocês: isso é fácil? Claro que não, gente. Hoje na aula dominical, o nosso professor Antônio levantou uma questão muito importante sobre crer naquilo que você não vê. Porque vejam bem, nós estamos falando de fé. Confiar é fé. Confiar é acreditar em Deus, mas num Deus invisível. Você está vendo Ele aí agora? A gente tem mania de dizer: eu estou vendo Deus aqui, né? A gente fala isso pela fé. Mas você não está vendo visivelmente. Nós estamos falando de um Deus que é sobrenatural, que não pode ser visto. E ter fé, confiar, é crer naquilo que não pode ser visto. Ou seja, você olha à sua frente e o que você vê? Nada. E aí Deus diz para você: confia. E eu te pergunto: dá para confiar? Se você não está vendo o que está à frente, algumas situações, elas vão gerar inquietude, ansiedade. E isso também é natural, gente. O medo
que é provocado por causa da nossa natureza, porque nós estamos acostumados com aquilo que é visível. Se alguém pedir para mim sair caminhando aqui sobre o ar, gente, eu não vou fazer isso, porque eu não estou vendo o chão. Eu preciso sentir aquilo que é visível. Mas quando nós falamos de fé, é totalmente diferente, ou seja, é acreditar no invisível. Acreditar, muitas vezes, quando palavras são insuficientes. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar uma pessoa que está endividada. Tem alguém endividado aqui nesta noite? Não, não levanta a mão não. Eu falei para não gastar, não foi o que eu falei o ano passado? Não gaste, mas gastaram. Está endividado? Aí a pessoa está endividada. Ela vem para a reunião de culto pedindo uma direção de Deus. E aí o pregador, cheio da graça, da autoridade, se levanta, vai até a pessoa e fala assim: Deus está me dizendo que Ele está agindo na sua vida, que Ele vai promover os meios para que você quite esta dívida e blá blá blá, e glória a Deus. A pessoa sai e vai para casa. O que ela recebeu? Palavra. Nada mais. Aí ela chega em casa, abre lá o aplicativo do banco e olha aí, o negócio está complicado. O que a pessoa faz? Ela parte para o campo natural. Na segunda-feira, ou ela vai entrar numa dívida no banco, ou ela vai procurar uma agiota para pagar a dívida. E aí o que acontece? Aquela dívida pequena vai se tornar uma dívida maior. Porém, naquela mesma semana, Deus trabalha de alguma forma onde mais tarde, depois que a pessoa já se endividou novamente, acontece uma situação onde ela consegue os recursos que daria para pagar a primeira dívida, só que agora ela tem outra dívida. Ou seja, essa pessoa, o que ela precisava naquele momento? De algo palpável, mas ela recebeu palavra. E pelo fato dela receber palavra, aquilo que é invisível, ela agiu por conta própria. O que o salmista está dizendo? Não haja por conta própria. Tenha um pouquinho de paciência. Ele diz assim: confiar a sua vida ao Senhor é você acreditar que as coisas vão se resolver, mas não é do teu jeito, não é na hora que você quer, não é da forma como você planejou, mas do jeito que Deus preparou. E esperar é isso. Confiar, ter paciência. É um teste difícil para os cristãos, porque a pressa para alcançar uma solução pode levar a pessoa a agir. Isso também é muito importante, hein? Estava meditando essa palavra hoje de manhã aqui na igreja. A pressa para alcançar uma solução pode levar a pessoa a agir fora do tempo da linha, aliás, fora da linha de tempo de Deus. Porque Deus tem uma linha de tempo. Então aqui está tudo planejado como que vai acontecer. Mas de repente a pessoa busca uma solução por si própria. Então ela sai fora desta linha de tempo de Deus, do tempo Kairos, e ela passa a agir no tempo Cronos. Então ela começa a procurar resolver as coisas do seu jeito, e com isso ela interrompe. Gente, olha como isso é sério. Ela interrompe o agir de Deus todas as vezes que ela toma a frente numa situação, ao invés de esperar com paciência no Senhor. Sabe qual é o resultado de tudo isso? Na linha do tempo de Deus, a felicidade, a bênção, a sucesso. Mas na linha de tempo do homem, da mulher, na tua linha de tempo, há frustrações, há perdas e há muita dor desnecessária. Tem gente sofrendo porque não aprendeu a confiar em Deus. Versículo 6. Eu já peço a Raquel que vai cantar novamente, representando o Ministério de Mulheres, que já fique aqui ao lado. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol ao meio-dia. Queridos, a vida do justo que busca a felicidade em Deus não é fácil. Por que não é fácil? Porque ser justo, ser correto, eu peço a um dos diáconos, desculpe falar isso ao vivo aqui, mas um dos diáconos peça para as crianças diminuir o volume. Fazer as coisas corretas, não se envolver em coisas erradas, ser honesto tem um preço. Você querer fazer tudo certinho, de acordo com a vontade de Deus, ser justo, tem um preço.
Mas vejam o que a palavra do Senhor está dizendo: aqueles que não cedem às tentações do mundo, aqueles que não cedem, mas se mantêm firmes. Sabe, Jeremias, voltando a Jeremias capítulo 15, ele fala assim que ele se afastou e ficou solitário para não se envolver. Então, às vezes, a vida de um justo, de alguém que quer caminhar de acordo com a vontade de Deus, significa se afastar, se isolar de algumas situações, se isolar de algumas pessoas, não porque você as odeia, não porque você as rejeita, mas ao contrário, é porque você as ama e você precisa demonstrar a elas que é possível ser diferente. Então vejam bem, agir corretamente tem um preço, mas aqueles que se mantêm firmes, que continuam, não desistem, eles serão recompensados por Deus. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Continue sendo homem e mulher de Deus. Nesse ano de 2022, continue agindo com justiça, com honestidade, com correção. E ele diz assim que chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então a promessa, terminando essa palavra, desse verso, é para quem prioriza viver na dimensão do reino de Deus. Mesmo que às vezes as pessoas te acusem, as pessoas te rejeitem por causa do seu comportamento cristão, mas é você estar disposto a sofrer esses ataques para agradar a Deus, manter-se íntegro na sua fé. Vai chegar o momento, aí eu termino a palavra, vai chegar o momento em que Deus fará a tua justiça brilhar como o sol do meio-dia. Vai chegar o tempo em que as pessoas vão olhar para você, homem e mulher de Deus, que encontra felicidade em Deus, e eles vão perceber o quanto Deus é bom na sua vida. Todos que desacreditaram, todos que não acreditaram que você poderia ser diferente, vivendo em Deus, vão reconhecer um dia que Deus é na tua vida. Amém? Confiem no Senhor. Esta é a primeira palavra para o ano de 2022. Confiem em Deus, igreja. Entreguem suas vidas ao Senhor. E todos nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus no tempo certo. Eu não sei quais são os teus planos, mas Deus o sabe. Se você colocou nas mãos dele, versículo 34 do mesmo Salmo, a primeira parte só do versículo diz assim: põe a sua esperança no Senhor, obedeça os seus mandamentos, ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida. Você quer ter a honra de ver os teus planos executados? Você quer ter a honra de ver os seus sonhos realizados? Você quer ter a honra de ser abençoado por Deus neste ano? O segredo é simples: confiar no Senhor, esperar no Senhor e obedecer ao Senhor. Deixa Ele dirigir a tua vida, porque os planos dele são sempre os melhores.